Vamos lá. Primeiro, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Você sabe que se não fosse você na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Eu sou muito grata a você. Com certeza você foi e é o grande divisor de águas assim na minha vida. Uma das coisas que eu mais valorizo em você é a sua generosidade. Principalmente porque eu sei o quanto que ser uma pessoa sociável, isso doar assim para todo mundo, não faz parte de quem você é. Você realmente está construindo isso, né? Uma Sim, coisa que tô vocês. aprendendo com você. Hã? Tô aprendendo isso com você. E eu admiro muito isso, porque isso é admirável, assim, você vê o quanto você te acompanhar nesse processo, ver o quanto que você tem evoluído, assim, é surreal. Eu Ah, que conheci, legal. gente, eu conheci o Vinhas, tem o quê? Uns 2 anos? Acho que sim, acho que foi em 2018. E aí eu conheci o Vinhas numa palestra no Fire. Tava, assim, uma galera só falando de dígitos, de dígitos. De repente, entra um cara muito estranho no palco e começa a falar de morte, de depressão e tal. Eu falei, peraí. A galera começou a sair. Eu falei, não, cara, tem total minha atenção, porque aquilo foi tão quebra de padrão e que realmente me conectou, assim. E eu falei, nossa, eu quero conhecer esse cara. Aí eu comecei a te mandar direct e aí foi que a gente se conheceu. Eu tava com o Sobral na época, e o Sobral me falou muito bem de você também. E aí Ah, eu falei, caramba, não, tem que conhecer ele. E até que eu consegui ser sua mentora, depois entrei pro Mastermind. E assim, uma coisa que eu acho incrível foi como que você conseguiu juntar a sua filosofia, seu estilo de vida, com o marketing digital. Assim, eu acho isso fantástico. E eu tenho uma curiosidade de saber em que momento que você decidiu, se foi sempre pensado, como que isso aconteceu? ah, bom, primeiro assim, eu montei um negócio, eu não tinha nenhuma pretensão de aparecer, assim, né, de ter a minha própria voz, assim, né, entre aspas. Primeiro, né, quando eu montei a empresa era um negócio que primeiro eu agenciava artistas, então eu entendia disso, né, de pegar a mensagem de alguém e fazer essa mensagem ser mais ouvida, né, construir audiência e fazer dinheiro com essas audiências. Então fiz isso com algumas pessoas e tal, né, com o Gustavo Cerbasi, por exemplo, agora com o Jerônimo Temer, enfim, fiz com várias pessoas e formei uma agência que dava bastante resultado, né, construí uma agência que vendeu muitos milhões e tal. E aí, o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que tinha muita gente no mercado que tinha resultados muito menores que o meu, ensinando marketing digital. E eu falei, bom, então existe uma janela de oportunidade. E aí no começo eu ficava, pô, mas olha só, nada a ver esse cara, ele nem faz isso e está ensinando, né? Pensamento meio tosco. Aí eu pensei, bom, se a pessoa está fazendo isso e está ensinando outras pessoas, quem é o responsável sou eu, porque eu não estou ocupando o meu lugar, já que eu tenho um lugar. Aí eu decidi começar a produzir conteúdo, mas eu já tinha mastermind, tipo assim, dos meus amigos mesmo, né? Então os meus amigos chegaram em mim e falaram, ô, faz um mastermind aí e tal. Aí eu fiz e eu tive um resultado, assim, entre 300 e 400 mil reais em 2018, só com os meus amigos, assim. E eu já, assim, eu ia palestrar no Fire e tal, mas eu não tinha conteúdo. Aí eu comecei a produzir conteúdo, assim, bastante em outubro, novembro de 2018. E aí em 2019 eu já tive 3,2 milhões de resultados. E eu segui muito uma onda que o Scott Adams fala, se eu não me engano, é que assim, você precisa criar a sua própria categoria, né? Então pega algumas coisas que você faz bem, um pouco melhor que a média, você não precisa ser o Michael Jordan daquilo. Pega algumas habilidades e combina para você formar uma coisa única. Então eu pensei assim, eu empreendo, eu sei escrever bem, um pouco melhor que a média das pessoas. Eu sei fazer relacionamento um pouco melhor que a média das pessoas, eu sei vender um pouco melhor que a média das pessoas, e eu estudo filosofia um pouco mais que a média das pessoas, né? Tipo assim, se juntar um grupo de 8 pessoas, eu provavelmente vou ser um dos dois que escreve melhor, um dos dois que cria relacionamentos que são mais frutíferos, né? Então, pensei, eu vou juntar essas 4 coisas e vou criar o meu próprio nicho. E aí, enfim, foi isso que eu fiz, produzir conteúdo
a rodo. Eu tenho 110 vídeos no YouTube, por exemplo, né? Para algumas pessoas é muito, para outras é pouco, mas para mim é muito. E tô aí, nessa. Assim, se eu só voltar um pouquinho. Quando você começou a vender os seus masterminds, começou já a ter resultado. Além de você ter a autoridade, né, que contou bastante, né, ter muito resultado para as pessoas confiarem em você. O que você acha que você teve além disso que te ajudou sem conteúdo nenhum, a construir o negócio? Uma coisa que quase ninguém sabe fazer, e você sabe fazer, que é ouvir. As pessoas, elas tendem a conversar com as outras pessoas só como um apoio para a própria conversa que elas estão tendo com elas mesmas, né? É aquele apoio na cabeça. O Leandro Carnal fala assim, você senta numa mesa, aí você fala para a pessoa assim, eu sou de Escorpião, a pessoa te responde, eu sou de Virgem. Você fala, eu quebrei o braço, ela fala, eu quebrei o outro. Eu falo, minha mãe morreu de câncer, aí outra, minha mãe tem leucemia. Fica aquela conversa que, na verdade, você só usa o outro como um apoio para você mesmo conversar. Então, assim, tudo que a outra pessoa te fala é só para você falar alguma coisa sobre você mesma, né? Então, eu acho que eu não faço isso. Eu escuto o que as outras pessoas estão falando. E como quase ninguém escuta, isso faz muita diferença. Então, as pessoas elas têm uma tendência muito maior de comprar alguma coisa de alguma pessoa que elas entendem que estão escutando as necessidades delas. E eu diria mais que isso, assim, não só quando a gente escuta. Além de você fazer a pessoa se sentir importante, especial ali quando você está escutando, a partir do momento que ela está falando, ela está te dando todos os benefícios, toda a informação necessária para você fazer uma abordagem correta. Ela está te dando o ouro ali, se você tiver, né, presença e ouvir, do que você ficar falando numa história da pessoa, você já vai saber o que mexe com ela, o que comove, o que faz sentido, o que não faz sentido, se você observar a narrativa dela. Com certeza. Tá. Outra pergunta. Inclusive, eu recebi hoje essa pergunta no meu direct. Você que fala bastante do personagem atrativo, né? Quando você começou a construir o seu personagem atrativo, você tinha total clareza de, bom, eu quero falar de minimalismo, de estoicismo, eu quero abrir o lance de ayahuasca, por exemplo, eu quero falar de... Você já tinha essa percepção ou você foi construindo isso aos poucos? Não, eu tinha essa percepção, porque eu acredito que tudo que eu tenho na minha vida, ou que qualquer pessoa tenha na vida, é construída, né? Não é nada acontece assim. Então é construída. Só que algumas pessoas constroem isso de uma maneira consciente e outras constroem de uma maneira inconsciente. Eu faço um esforço máximo possível para construir as minhas coisas de maneira consciente. Então, assim, a partir do momento que eu entendo todos esses conceitos, né? Porque o ser humano ele é previsivelmente irracional. Então, a partir do momento que você sabe isso, você sabe que tipo de coisa vai atrair o ser humano e você vê aquilo que é mais... Eu procuro, dentro do que vai atrair o ser humano, o que é verdade para mim. Então, por exemplo, eu não conseguiria ser um cara tipo um líder de mercado, né? Que chega com um cara mais herói, assim, uma postura mais de herói. Tipo, por exemplo, o Jerônimo, que fica assim, faça isso, faça aquilo, vá para a esquerda, coma não sei o que lá, corra de manhã, faça não sei o que. Que é uma postura mais... É um outro tipo de arquétipo, né? Ou, por exemplo, que nem alguém mais aventureiro, que nem o Mairo Vergara, né? Ele é tipo assim, estou aqui aprendendo línguas e tal. Então, eu pensei, o que eu me encaixei mais, que eu percebi, era o evangelista, que é uma pessoa que não detém o conhecimento necessariamente, mas ela demonstra o conhecimento dela através da interação com outras pessoas. E o cara que eu mais gosto é o Tim Ferriss, e ele faz isso também. Então eu pensei, bom, o cara que eu mais gosto é o Tim Ferriss, que faz isso. Eu me identifico com isso, eu vou modelar o que o Tim Ferriss faz, e esse vai ser o meu modelo de negócio e de produção de conteúdo. Aí eu peguei os assuntos que eu mais gostava, tipo minimalismo, estoicismo, empreendedorismo digital, escrita, relacionamentos, e inseri isso dentro do meu conteúdo. E aí eu criei linhas editoriais a partir disso. Mas eu planejei bastante. Eu planejei uns 4, 5 meses antes de começar. Eu fui morar lá no Ponto de Luz, onde a gente fazia o nosso Mastermind. Eu fiquei morando lá uns 5, 6 meses. E eu fiquei arquitetando o jeito que eu ia fazer isso. Mas assim, eu só não entrei em campo logo, a partir do momento que eu decidi, porque eu já tinha noção que eu ia construir uma coisa grande, assim, né? A partir dado que já tinha acontecido antes.
Então eu fiz ali, que nem um jogo de xadrez. Eu pensei, bom, eu vou fazer uma coisa que ninguém tá fazendo, desse jeito, papapá. Então eu tinha bastante clareza, assim. E eu acredito nisso, assim. Para mim, tem uma coisa que é a verdade vende, né? Quando eu fui estudar a escrita, eu li um livro da Anne Lemotto que chama Palavra por Palavra. Em inglês chama Word by Word. Que é isso assim, é tipo, escrever é palavra por palavra. E ela fala que escrever bem é falar a verdade. Eu acredito que no conteúdo também é a mesma coisa. Você fazer um bom conteúdo é você falar a verdade. E a Eu gostei da André pergunta dela. falou assim, quem não tem essa noção, aí você tem que se experimentar mais, se você não tem essa noção. Então eu acredito assim, se você nunca fez alguma coisa, está muito iniciando, entra no campo de batalha com essa única diretriz, que é falar a verdade. E testar. Eu lembro que em 2000, o ano passado, eu tava bem perdida, assim, né? Quando eu fazia lançamento, e aí em mentorias com vinhas, eu decidi que eu ia encerrar, não ia mais lançar, né? Eu queria me tornar especialista. Só que eu fiquei com aquela dúvida também, né? Nossa, mas sobre o que eu vou falar? Como que eu vou... Eu tinha muito essa coisa de... Eu quero trabalhar desenvolvimento pessoal, a coisa da autoconfiança, que foi um grande case para mim. Aí, numa conversa com a Guiari, ele tirou, assim, um caminhão das minhas costas, sabe? Ele falou assim, calma, Keila, relaxa. Você não... Testa, faz algumas coisas e começa a testar. E eu testei 3 posicionamentos. Eu testei 3 posicionamentos. E como eu percebi que construir posicionamento era uma coisa fácil para eu fazer, tipo assim, rapidinho eu conseguia criar a linha editorial, eu conseguia criar um posicionamento, fazer um manifesto, criar uma causa. Eu conseguia me posicionar rápido e me conectar com aquela audiência, por menor que ela fosse. E poderia escalar ela. E nenhuma dessas coisas eu me vi de verdade, assim, sabe? Eu falei, não é o caminho. Aí é aquela coisa, começa e para. E olha que eu fiz eventos grandes, né? E, tipo, movimentei a cidade e tal. E é isso, é testar, né? Mas me dá uma dica, assim, como que a pessoa que não tem essa clareza, o que ela pode fazer, além de, tipo assim, por exemplo, que no meu caso eu tinha caixa, eu tinha uma estabilidade financeira, eu tinha todo um conhecimento para poder testar, né? Não tinha pressa. Como que a pessoa pode testar sem ter que gastar dinheiro, sabe? O que ela pode fazer? Acho que assim, você consegue... Eu acho que você estudar, fazer um exercício de autoconhecimento, pergunta para as pessoas mais próximas de você as 3 coisas que você é bom. Então você pergunta para essas pessoas, elas vão te falar, você é bom nisso, naquilo, nanana, e o que você mesmo se conhece, né? Aí você combina essas 3, 4 habilidades para você formar um posicionamento único. Então, do tipo assim, eu vou falar de empreendedorismo digital com filosofia estoica, né? Uma coisa bem diferente. Aí você decide falar isso, você finca essa bandeira. Eu tô nessa bandeira aqui. Aí você produz conteúdo para mim, 45 dias, e faz um desafio e faz uma oferta. Para mim é isso, você faz um desafio, coloca pelo menos 100 pessoas para participar, né? Não 100 pessoas ao vivo, igual tá aqui, porque assim, tem 100 e poucas pessoas ao vivo, vão passar umas 1000 pessoas nessa live, talvez. Mas assim, se tiver 100 pessoas passando pela live, pelo seu lance, testa e tenta fazer entre 1 a 10 vendas. Se eu fazer entre 1 a 10 vendas, pode ser venda tanto de infoproduto quanto de serviço. E aí eu acho que já é um bom começo, assim, geralmente você vai estar melhor do que você estava antes. Muito bom. E até porque, às vezes, você vai achar que a gente tem essa pressão de que tem que ser tudo definitivo e acabou, sabe? E a gente fica com esse peso e tipo, é como um relacionamento. Você não tá mais dando certo, você, tipo... Ah, não. Eu acho que assim, você não tem que ter compromisso com o erro, né? Eu, por exemplo, ó, quando eu tinha 18 anos, eu achava que eu ia ser guitarrista de heavy metal. Ficava 14 horas por dia tocando guitarra. Quando eu tinha 22, eu pensava que eu ia ser produtor de shows. Quando eu tinha 25, eu achava que eu ia ser empresário de artistas. Aí eu fui por 10 anos. Aí agora eu tô nessa, mas sei lá, daqui a 4 anos pode ser que eu nem faça isso mais. Eu acho que isso... Na verdade, isso que você faz não tem nada a ver com quem você é, né? As pessoas... o dinheiro que você ganha não tem nada a ver com quem você é e nem o que você faz tem nada a ver com o que você é. Então, por mais que eu esteja fazendo outra coisa diferente, esteja ganhando dinheiro em vez de perder, eu continuo sendo a mesma pessoa, né?
E acho que o nosso trabalho como ser humano é só você tentar achar o lado mais bonito de você, independente do que você esteja fazendo, e não se apegar, assim, né? Então eu não me apego, assim, né? Por exemplo, aqui agora tem esse negócio aqui atrás e tal, né? Que eu deixo porque é um símbolo que é importante para as pessoas. A gente ganhou um prêmio de maior agência e tal, e não sei o quê. Mas, meu, se você for ver mesmo, é só um pedaço de ferro, assim, né? Não significa nada, assim. Isso não faz que eu seja nem uma pessoa, nem 1% melhor que outra pessoa que não tem isso. Então, não tem que você ter apego com isso, né? Esse tipo de E, coisa. total. E uma coisa que ajuda muito é você saber quais são os seus valores negociáveis. Então, um valor para mim que é inegociável é o crescimento. Então, eu tenho que estar crescendo, assim, e é muito importante para mim. Então, se eu tiver em alguma coisa que eu me sentir limitada, que eu não estiver aprendendo com aquilo, de uma alguma forma desafiada, aquilo ali Uhum. vai me desmotivar total. Então, por exemplo, agora, com cada desafio, mais eu fico empolgada, mais eu me empenho, mais é gostoso, porque eu exercito um dos meus maiores valores, que é aprendizagem, crescimento, né? Aprender. Então, assim, qual que é o seu maior valor, assim, que você não negocia, sabe? E ver se esse valor vai estar alinhado com o que você vai escolher. E o que eu queria saber? Qual estratégia que você usou tanto para os especialistas, tanto para a sua construção de marca, que você acha que, que foi assim, uma coisa que fez total diferença? Na verdade, eu sempre tive clareza, assim, né? Eu percebo que a maioria das pessoas não tem clareza, não sabe o que está fazendo. E não sabe o que está fazendo, para que está fazendo. Então, por exemplo, eu já tinha trabalhado como empresário de artistas. Eu não queria mais ficar prestando serviço, eu queria ter um negócio. Então eu pensei assim, bom, como que eu faço para ter um negócio? O que eu sei fazer? Eu sei criar audiências e rentabilizar essas audiências. Aí eu vi dentro do marketing digital essa possibilidade de criar uma audiência e rentabilizar essa audiência. Então, por exemplo, eu sabia que eu não queria aprender a fundo tráfego, eu não queria aprender a fundo coisas técnicas. Eu não queria fazer trabalhos que eu poderia contratar por R$ 20 a hora. Ainda que eu não tivesse os R$ 20 a hora para pagar para as pessoas. Então, eu fui atrás, primeira coisa, eu fui atrás de investidor. Eu fui vender a minha ideia para outras pessoas. Então, a minha empresa, quando começou, ela era uma folha sulfite, eu consegui $300 mil de investimento para ela. Então, ela começou com caixa. Então, eu contratava as pessoas para as coisas. Eu não precisei ficar passando aquele negócio que as pessoas ficam 1 ano, 2 anos, sei lá, aprendendo a fazer landing page, sei lá o quê. Eu não queria fazer isso. Então, eu acho que eu tinha essa clareza, assim, sabe, do que eu queria. E, por exemplo, nos primeiros 2 anos eu fui CEO da empresa, mas eu não queria ser CEO da empresa, assim, eu não queria ficar dirigindo uma empresa, né? Então, eu fui 2 anos e depois de 2 anos eu saí. Agora tem um cara lá, o Lucas, que é bem melhor que eu fazendo isso. E eu tenho espaço para fazer o que eu gosto de fazer mais. Mas assim, tudo é um caminho. Só que eu comecei com o fim em mente. Né? Aquele livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes fala isso. Comece com o fim em mente. Então eu comecei com o fim em mente. Acho que isso foi a diferença, assim. Daí você tem essa clareza, né? De o preço que você vai pagar no início vale a pena, porque você sabe que tem um prazo para acabar, né? Exato. Então, se você tiver que se sacrificar muito no começo, tá tudo bem. E aproveitando essa sua clareza aí, o que você acredita que vai ser o futuro do marketing digital? Assim, para onde que nós estamos caminhando? A gente está caminhando para uma profissionalização, né? Então, por exemplo, quando eu comecei com o Gustavo, em 2016, o nosso conteúdo gratuito era 1 vídeo por semana no YouTube. E, assim, 3 posts por semana no Instagram. Só isso, era muito fácil, né? Então, para produzir isso era muito fácil. O tráfego era muito mais barato do que é hoje, muito mais simples, né? Então, hoje você precisa ser bem mais profissional para você trabalhar, e cada vez mais. Mas, ainda assim, não é ciência espacial, né? Não é fazer foguete, é simples. Eu acho que como todos os mercados, por exemplo, vão amadurecendo, vão entrando, mais pessoas vão consumir e os tickets vão ficar menores. A margem vai tender a diminuir e os grandes players vão participar. Então, por exemplo, você pega 2 mercados, tipo telefonia e música. Por exemplo, primeiro você comprava um telefone por R$ 5.000, aí agora você compra um telefone na banca de jornal por R$
reais um chip, coloca no seu celular e sai falando. Por exemplo, música. Antes você tinha que comprar um disco que custava caro, depois um CD que custava mais ou menos caro, depois você pagava $1 numa música no iTunes. Agora você tem o Spotify que você paga, sei lá, R$ 10 por mês, 20, e pode ouvir todas as músicas do mundo. Eu achei que com isso é a mesma coisa. A tendência é o mercado ir para recorrência, produtos de recorrência com tickets menores e muito mais gente tendo acesso. Então você acha que o lance de comunidade, construir tribo vai ser forte? Ah, sim. Essa coisa também, por exemplo, as pessoas... Isso é na educação como um todo, né? A educação de cima para baixo, assim, que fica uma pessoa falando e 50 ouvindo, isso acabou. Primeiro porque é muito difícil você prender a atenção das pessoas num negócio desse. Né? Você vai numa sala de aula, um cara começa a falar um negócio, fica chato, o que você faz? Você pega o seu celular. Agora, se você está participando daquela conversa ali, você não vai pegar o seu celular, você vai prestar atenção. Então, você vai tender a aprender muito mais. Então, é muito mais... tudo é muito mais sobre quem você é, né? Então, por exemplo, se você coloca a sua filha, seu filho, numa escola construtivista, numa escola Waldorf, você é uma pessoa. Se você coloca numa escola X, você é outro tipo de... Seu filho é outra pessoa. Então, é muito... Essa coisa da tribo tá ficando cada vez mais forte, né? Então, eu acredito sim que as comunidades vão dar muito certo, até porque esse próprio coisa do curso, que é um conteúdo concatenado, com começo, meio e fim, já é uma coisa um pouco... não vou dizer que é ultrapassada, mas é um pouco... Não é tão descolada, assim, né? Porque até você concluir o conteúdo, naquele meio já pode ter surgido outra coisa. Então, não é tão vivo, né? Então, eu gosto mais desse tipo de educação que é mais vivo. Por isso que eu fiz uma comunidade em vez de criar um curso. E o que você acha que é importante para um especialista ou para um produtor de conteúdo construir a tribo? Ter as crenças claras, né? Então, quais são as suas crenças? No que você acredita, né? Você tem que estar o tempo todo falando sobre o que você acredita. Então, aí você vai naturalmente atrair as pessoas que você acredita. Então, vou dar um exemplo que quem faz isso muito bem, tipo o Pedro Sobral. Então, ele fala, tipo assim, uma pessoa fala alguma coisa pra ele lá, que ele acha que a pessoa tá fazendo corpo mole, e ele já fala, você é um bosta, tal, você é um baby bosta, não sei o quê. Então, quando ele faz isso, o que ele faz? Se a pessoa tem aquele tipo de crença, ela já não vai se conectar com aquilo, né? Outro jeito legal de fazer isso é me mostre quem são seus heróis, né? Então, por exemplo, você pega a propaganda da Apple mais premiada de todos os tempos, era o quê? Era mostrando Einstein, Pablo Picasso, né? John Lennon, Muhammad Ali, que eram os ídolos do Steve Jobs, né? Me mostre quem são seus heróis e eu vou te dizer quem você é. Esse é um outro jeito. Acho que é isso, deixar claro quais são suas crenças, o jeito que você trata as coisas. Acho que é isso, que torna a tribo mais nessa linha, mais nessa onda, assim. Por exemplo, a minha comunicação é mais calma, então tem muita mulher no meu negócio, né? Eu tenho 60% de mulheres e 40% de homens, sendo que eu estou num nicho de marketing digital que tem 8 homens para 2 mulheres. Então, tudo isso fala sobre você, né? E isso de escolher homem e mulher, você no começo você já tinha essa clareza ou não? Não muito, assim. Eu não tinha essa clareza. Assim, eu percebia que, sei lá, você vai no nosso Mastermind, por exemplo, tem meio a meio. Você vai nos outros Masterminds, tem, sei lá, 70 pessoas e 5 meninas, 5 mulheres. Então, verdade. É que eu acredito nessa coisa de que a gente é mais parecido, assim, né? Então, por exemplo, eu tenho essa crença de que a gente... Na verdade, nem é uma crença, né? O nosso perfil psicológico de homem e mulher é 90% igual. Tem 10% que é diferente, né? 10% do homem e 10% da mulher. Só que, como a nossa sociedade valoriza a hipermasculinidade ou a hiperfeminilidade, então a gente tem essa ideia distorcida de que homem é uma coisa muito diferente de uma mulher e tal. E eu não, eu acho que a gente tá muito mais na mesma linha, assim, em tudo. Claro que a mulher tem o seu papel diferente em algumas coisas do que o homem, mas a maioria é assim. Então, essa educação que a gente foi criado, eu não acredito nisso, que assim, por exemplo, todos os filmes que você vê, o cara, para ele ganhar alguma coisa, é através de violência, né? É sempre um cara batendo em alguém e a mulher que se dá bem é sempre uma mulher seduzindo alguém.
Então, eu acho que, por exemplo, em relação à violência, o homem é naturalmente mais violento que a mulher e a mulher é naturalmente mais sedutora do que o homem. Mas eu não acho que é né, nesses níveis extremados, né, que são colocados nos filmes, nas propagandas e tal. Então eu procuro, eu tiro o foco dessas coisas, assim, né? Eu não acho que eu preciso gritar para eu ser ouvido e não acho sei lá, que a mulher precisa ser bonita, bonita, né? Bem, é um termo bem nebuloso, entre aspas, num padrão da sociedade para ser aceita, enfim. Então eu acho que por causa disso eu acabo atraindo bastante meninas para perto, assim. A grande maioria dos gurus são bem machistas. Prova que o Eric está mudando agora o posicionamento. Não tô sabendo da mudança de posicionamento do Érico, não. Tá sabendo? Você tá sabendo? Tá sabendo? Não sei. Também não tô sabendo, não. Tô desatualizada, galera. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você já sabia o seu tom de voz, assim, desde o começo? Ou você foi descobrindo isso, assim? Qual que era o seu tom de voz? Como que isso ia pegar mesmo? Ó, teve uma aqui que falou, eu adoro o Vinhas porque ele não fala palavrão. Eu falo palavrão às vezes, mas acho que não é uma coisa exacerbada, né? Eu acho que essa coisa da voz você tem que testar. Eu li esse próprio cara, o Scott Adams, que é o cara que fez o Gilbert, aquela charge, né, que é um dos quadrinhos mais famosos do mundo. Ele falou que ele começou a escrever artigos e você tem vários espectros da sua personalidade, né? Então, aqui eu estou colocando mais luz em um espectro da minha personalidade, que é essa coisa de ser calmo, de ser mais didático, de ser mais sereno. Mas claro que eu tenho alguns lados da minha personalidade, por exemplo, eu sou mais... Se eu tô só eu e o Matias, eu sou muito carinhoso. Se eu tô eu e a minha mãe, eu sou mais brincalhão, sei lá. Eu tenho vários aspectos da minha personalidade. Você tem um lado agressivo também, que é um lado de que se tiver que colocar ordem, você é aquela pessoa que fala, vamos lá, pessoal. Primeira vez que eu vi você fazendo isso, eu falei, meu Deus, quem que é essa pessoa aqui? Não, mas todo mundo tem vários lados na personalidade, né? Tem vários espectros, só que é isso. Quando você tá aqui, você vai limitar o que você vai mostrar, né? Por mais assim, tudo que eu tô mostrando é verdade, mas não é toda a verdade. Ainda que eu ficar aqui abrindo tudo, falando, não, mas é que eu sou assim, eu sou mais assado, eu sou mais não sei o quê, é um espectro da verdade. Porque no final das contas, nem você se conhece direito. Assim, né? 100%. Imagina outras pessoas. E Jung fala, eu gosto bastante de um conceito que ele traz, que ele fala o seguinte, que essa persona, né, que surge da gente, ela tem que estar alinhada com quem a gente é, mas ela não pode ser exatamente quem a gente é. Porque o ser humano, ele pode se sentir, ele precisa do sentimento de individualidade. E se ele se sente, ele tem esse sentimento invadido, ele pode ter uma depressão, ele pode se sentir invadido e isso pode causar uma série de problemas psicológicos. Então, é necessário que você não mostre 100% de quem você é. Essa coisa de você ser totalmente você, para as pessoas, você tem que ter, inclusive, coisas suas que nem pessoas que moram com você não precisam saber, que é a sua individualidade. Acho que as pessoas estão meio confundindo isso, né? A comunicação não agressiva do Vinhas e do Érico é inteligente. Eu também acho. Eu não gosto de gente, eu tenho um ranço de gente que dá dedo na minha cara e fica brigando. Por isso que eu me conectei com o Vinhas. Me conecto muito com o Érico também. Adoro a comunicação dele. Eu acho demais. E vamos lá. E o que você acha extremamente importante no processo de construção de marca, assim, de marca pessoal, levando em consideração não só o conteúdo, o que ela precisa ter de diferente, assim? Eu acho que primeiro você tem que ter as suas crenças definidas, né? Qual que é o seu moro, né? O seu lema, né? Por exemplo, quando você pega uma marca que tem isso muito bem definida, tipo a Apple. A Apple é assim, se você usar a Apple, você é uma pessoa que pensa diferente. Você não é aquelas pessoas que seguem a manada, né? Então, por exemplo, no caso da Apple é isso, é pensar diferente. Então, qual que é a sua, né, no seu caso?
Então, você pensa assim, qual que é a minha? Então, sei lá, no meu caso eu tenho algumas, do tipo assim, eu acredito nisso, a verdade vende. Eu acredito que você não precisa gritar para ser ouvido. Eu acredito nessa equanimidade de gêneros, mais do que as outras pessoas. E assim, só que assim, não adianta só você falar, você tem que mostrar, né? Então, eu vou te dar um outro exemplo. Você pega o meu evento lá, Boa. Craft Talks. Tinham 26 palestrantes. Eu coloquei 13 meninas e 13 homens. 13 meninos. 13 homens, 13 mulheres. Se eu poderia, por exemplo, eu não chamei o Aguiari para palestrar lá, que é um amigo meu, muito amigo e tem muito mais resultado que um monte das meninas que estavam lá, por exemplo. Mas só que não adianta eu ficar falando assim, eu acredito na equanimidade de gêneros, quando eu faço um evento eu coloco 25 caras para palestrar e uma menina. Então, sabe, tudo que você faz tem que estar coerente com o que você acredita. Senão, na verdade, você não acredita naquilo. Porque quando eu comecei a montar, por exemplo, essa lista do evento, eu falei, vou levar a galera que tem mais resultado primeiro, né? Aí eu comecei lá a colocar. Aí deu, tipo assim, 22 homens e 4 mulheres. Eu falei, mas se eu fizer isso, eu vou estar justamente usando a minha posição de privilégio para aprofundar o patriarcado. Então, se eu não acredito nisso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar. Assim, mas você vai se prejudicar porque eventualmente você vai levar menos gente conhecida e tal, e vai atrair menos público para o evento? Talvez sim, mas é o preço. Se eu quero ser coerente com o que eu faço, com o que eu falo. E eu acredito que também a harmonia da vida, né, como um todo, assim como a das marcas, é isso, é você ser coerente com o que você diz, o que você sente e o que você faz, né? Eu acho que é isso. E tem uma coisa que eu acho que não só ajudou muitas pessoas, mas que foi como se você tivesse criado um grupo forte ali, sabe, à sua volta, que foi justamente dar luz para outras pessoas, assim. Você sempre foi muito, muito generoso com relação a isso. O quanto isso, né, tipo o Érico, eu percebo que ele fez isso também no começo, né? Ele entregou lá o Fórmula para algumas pessoas ao vivo, né? E ele ajudou essa galera a crescer, ele deu palco para essa galera. O quanto ter, vamos dizer assim, amplificadores, né? É importante para você construir a sua marca. Eu acho que é das coisas, principalmente no começo, é das coisas mais importantes, né? Se você pegar aquela teoria dos 1000 fãs fiéis, né? Os seus primeiros clientes, eles não são não é só o seu primeiro dinheiro. É a sua força, é a sua maior força de marketing. Porque, por exemplo, quando eu comecei meu Mastermind, era muito barato. Era tipo, sei lá, 10 mil reais, 6 mil reais por um semestre. Como que eu queria ter entrado nessa época, Brasil. Mas você entrou na baixa ainda. Aí, o que acontece? Essas pessoas começaram a falar para os amigos delas. Os amigos dessas pessoas que me procuraram, eu já cobrei 20. Aí essas pessoas falaram para os amigos delas. Os amigos delas que me procuraram, eu cobrei 30. Só que assim, eu fiz um esforço muito grande para gerar valor para essas pessoas, para dar espaço, para dar voz, para conectar essas pessoas umas com as outras. Você pega, por exemplo, parcerias de muito sucesso que surgiram lá dentro. O Ítalo faturava, sei lá, 1 milhão por ano, 1 milhão e pouco por ano. Ele se juntou com o Ladeirinha lá dentro e faturou 5. Agora acabou de sair aí o projeto do Dudu Borges com o Aguiari. Apaixonado por aquele projeto. Que eles se conheceram lá dentro também, né? Enfim, acho que o negócio é isso, é você juntar as pessoas. E ao mesmo tempo também, eu me coloco numa postura isenta, porque assim, eu não ganho nada se o Ítalo faz negócio com o Ladeirinha diretamente, sabe? Eu não coloco desse jeito assim, aqui é meu ambiente, então se vocês fizerem negócio aqui, vocês me pagam, sei lá o quê. Não, eu acho que as pessoas estão lá justamente para isso, assim, né? Então, eu acredito nisso. Quanto mais você ajuda as outras pessoas a ter resultado, mais resultado você vai ter, assim, né? Isso está nas 7 leis espirituais do sucesso, né? Você vai ser pago proporcionalmente ao valor que você gerar no mundo. E as pessoas acham que isso é conversa fiada, né? Mas assim, a gente, por exemplo, eu venho do negócio físico, né? De ter empresa, né? E assim, se você tiver um produto, né? Que é um produto palpável, físico, um serviço que é uma coisa física, né? Que é palpável também, né? Que a gente consegue ver, né? Se não for bom, né? Se ele não gerar valor suficiente, o seu negócio quebra.
E aí eu fico pensando, por que cargas d'água que no digital as pessoas pensam diferente, né? Se o seu negócio for bom, o boca a boca vai fazer o seu negócio crescer. Então, a gente já está no digital, que é algo que potencializa, né? Então, assim, acho que as pessoas gastam bastante tempo preocupadas com outras coisas e não, tipo, com a transformação em si, sabe? Acho que... Cadê ele? Tá aí? Matias, deixa eu pegar ele aqui. Meu, o que você tá agitado? Ai, quem perguntou aqui o nome da frase? Poxa, qual o nome do autor da frase? Gente, vocês têm alguma pergunta antes da gente encerrar? Ele tá muito agitado. Mandem aí. Deixa eu ver. Olha aí. Deixa eu ver que tamanho que ele tá. Assim, ó. Ele não cresceu, né? Parece. Que foi? Oh, que lindo. Oh, não, cresceu sim. Cresceu. Que lindo. Sabia que eu Aí ele sempre fica vivi de calminho quando ele cachorro? fica no colo. Ah, o nome do evento do Vinhas se chama Craft Talks. Craft Talks. Matias, ó, o Tem Matias já atenção, é o né? personagem. Hoje eu tô fazendo muita ligação. E aí eu fiquei um pouquinho menos com ele. Aí ele tá meio Oh, carentinho. meu Deus. Então, meu amor, eu queria te agradecer mais uma vez Tamo junto. pelo seu tempo. E eu sei que Imagina. seu tempo vale ouro. O seu também. Eu queria saber se a galera tem alguma pergunta. Alguém perguntou de uma frase que você falou agora, só que eu não sei qual frase que é, então não tem como... Eu acho que foi a frase que eu falei assim, que você fica... A sua marca vai ter mais resultado, vai ser mais legal, quando o que você falar tiver em harmonia com o que você sentir e o que você pensar. E o que você fazer, né? Desculpa. Então você tá alinhado, né? Mente, coração e instinto motor. É o que você pensa, o que você acredita, né? Como você age e o que você fala. O que é perpétuo? É vender todo dia. Segue o Leandro Ladeira lá, que ele sabe tudo de perpétuo. Leandro Ladeiran. Leandro Ladeira. Depois me manda direct que eu te mando o Instagram dele. Qual o seu conselho? A Marina perguntou qual o conselho para quem acaba de chegar no digital? Vai, diga aí. Entrar em campo o mais rápido possível. Ficar menos tempo possível estudando e mais tempo executando. Para cada hora que você estudar, executa 1 hora alguma coisa. Aqui, ó, perguntaram aonde estudar onde encontrar arquétipos na internet. Lê o Herói Fora da Lei, né? Uhum. Então, Se você for da minha comunidade, tem uma aula lá de 2 horas, que deu semana eu ia até te falar. Eu quero dar uma aula lá de posicionamento. Claro. Eu que quero que você dê uma aula lá. Eu desenhei agora o mapa do carisma, porque eu acredito que não basta você só ter o arquétipo, porque é mais ou menos assim, ó. O arquétipo é o conjunto que vai representar a personalidade da sua marca. E aí você tem uma mensagem para passar. Só que antes dessa mensagem, a pessoa precisa se conectar com você. E para gerar essa conexão, você precisa ter carisma. Então, eu fiz um estudo aí, inclusive foi a ideia do Ladeira, né? Para ajudar você a encontrar o seu carisma para construir o seu personagem atrativo. E aí tá sendo bem legal, a galera tá adorando, a galera da mentoria que eu tô aplicando com eles, né? Tá sendo bem legal mesmo. Legal. Ó, a Jaqueline perguntou, como procurar clareza quando está pensando em várias frentes no momento. Eu faço uma hierarquia, eu acredito que você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas desde que você faça uma de cada vez. Então eu não fico tentando fazer 2 coisas ao mesmo tempo se a coisa 1 ainda não está caminhando, sabe? Eu definiria uma lista por ordem de prioridade. Se você for pensar, na verdade, a palavra prioridade significa a primeira coisa. Só acho que a partir dos anos 40 que eles colocaram plural nessa palavra e ela virou prioridades. Mas ela meio que perde o sentido, chamando prioridades. Porque prioridade significa a primeira coisa. Então não tem como ter as primeiras coisas. Então acho que é uma questão de você definir a prioridade e colocar energia nisso primeiro. E o Victor perguntou sobre os stories. O que é melhor, vídeo ou texto?
É sempre melhor texto, porque nos stories, porque as pessoas consomem muito sem som. Mesmo se você fazer vídeo, coloca texto pensando que a pessoa não vai ouvir o que você está fazendo, que ela está consumindo aquele conteúdo sem som, porque muitas vezes é o que acontece. Ó, alguém está perguntando sobre a sua comunidade. A minha comunidade, a gente vai lançar, eu vou lançar ela de novo dia 8 de junho. Mas se alguém quiser, que não tiver lá ainda, pode mandar um direct. Tem mais algumas vaguinhas aí na pré-venda. Só a aula do Leandro Aguiar já vale o valor da comunidade, sabia? Que aula, assim, surreal, assim. Minha Storytelling cabeça... ali na veia. Aquelas duas aulas dele lá, eu falei, meu Deus, aquilo lá já ajuda muito, assim. Tipo, já clareia, sabe? Muito, demais da conta. É isso. Legal. Tá bom. Tchau, gente.